E aí, pessoal, tudo bom? Olha nós aqui novamente. Na semana passada, né, na nossa última aula, no nosso último encontro, nós começamos a falar sobre metabolismo energético, não é isso? Falei sobre o metabolismo energético, da importância de quê? Que a energia dos alimentos, né, tem que ser armazenada no ATP. Aí falei como é que era a formação desse ATP, que pode ser em presença de luz ou em presença de oxigênio. Em presença de luz, nós chamamos de quê? Fotofosforilação. Em presença de oxigênio, fosforilação oxidativa. A fotofosforilação acontece na fotossíntese, que foi nosso assunto da aula passada. E a fosforilação oxidativa acontece na respiração, que é o assunto de hoje, tá certo? Nós vamos fechar metabolismo energético e vamos fechar a citologia, tá ok? E vamos para a genética. Para isso eu pedi a Meire que mandasse para vocês uma apostila. São 3 apostilas de genética que vocês vão receber. Vocês receberam a primeira, né? Que é a genética 1, que é uma forma de tentar acelerar essa genética aqui, mas de uma forma que você tem que aprender genética, né? Não é isso? Então nós vamos começar a falar, vamos concluir citologia com respiração. Vamos lá então? Bora viajar. Olha só. Respiração celular. Vamos ver, pessoal? Respiração celular. Que diabo é isso? Respiração celular é o quê? Um mecanismo de obtenção de energia, né? Respiração celular é um mecanismo pelo qual a célula vai obter energia, ou seja, vai obter ATP. Respiração celular também, pessoal, também chama de oxidação da glicose, né? Como é que é a respiração simplifica? Como é que é a respiração, a equação simplificada? Eu tenho a glicose que reage com o oxigênio, produzindo CO2, produzindo água, mais ATP, né? Você poderia até acrescentar aí mais ATP, que é o objetivo, né? Esses outros aqui são subprodutos, não é isso? Vamos dar uma balanceada nessa equação, gente? Como é que é isso aqui? Eu tenho 6 carbono do lado de cá, não é isso? Então tem que ter o quê? 6 carbono do lado de cá. Não é isso? Eu tenho 12 hidrogênio do lado de cá. Então tem que ter 12 hidrogênio do lado de cá. Então vem cá, C vezes 2, 12. Né? Quantos oxigênio eu tenho do lado direito aqui da equação? C vezes 2, 12. Com mais 6, 12, 6, 7, dá 18. Do lado de cá tem que ter 18. 6. CV2, 12, com mais 6, 18. Então isso aqui é uma equação simplificada da respiração. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá? Né? Simplificado. Na verdade, que já está errado, né, pessoal? Esse balanceamento aqui está tudo errado. Deixa eu passar rapidamente, pular isso aqui então. Aonde que ocorre essa respiração? Qual é a organela citoplasmática responsável por essa respiração? Nos eucariontes, né? A respiração acontece aonde? Na mitocôndria e no citoplasma. Isso nos eucariontes. Como é que é a mitocôndria? Vamos dar uma passada nessa mitocôndria, gente. Lembra da mitocôndria? Nós já estudamos lá na citologia, quando eu estava falando sobre citoplasma. A mitocôndria é uma organela citoplasmática que tem o quê? Uma membrana externa. Tá vendo aqui? Tem uma membrana externa e tem uma membrana interna. Portanto, tem uma organela com dupla membrana. Qual é a outra organela que tem dupla membrana? O cloroplasto. Essas duas organelas têm dupla membrana, não é isso? Aqui nós temos o quê? As cristas mitocondriais. Tá vendo aí? Identificando as cristas mitocondriais. E nós temos a matriz mitocondrial. Essa matriz mitocondrial, pessoal, para você entender, é como se fosse o citoplasma da célula, tudo bem? Você se lembra que a mitocôndria, ela possui DNA, RNA próprio, lembra disso? Que ela tem capacidade de replicação, que a mitocôndria tem a sua origem numa bactéria de vida livre, que foi incorporado e passaram a viver junto, né? Junto com a célula que incorporou. É a teoria chamada teoria da endossimbiose, tudo bem? Bom, essa aí é a mitocôndria, que é a organela responsável, né, pela respiração celular. Por isso que a mitocôndria é considerada o quê? A usina de força da célula. Tudo isso nós já estudamos. Qual é o saldo energético, pessoal, da respiração, né? É de 30 ATPs por glicose. Pode ser até 38, tá? De 30 a 38 ATP por glicose.
glicose. Tá certo? De 30, deixa eu colocar aqui, ó, 38, tá? ATP por glicose. Vai anotando aí bem rapidinho, turma. Vem acompanhando comigo, tá bom? Por glicose. Isso é o saldo energético. Cada molécula de glicose pode dar esse saldo energético, né, de ATP, que vai ser usado por nós, né? Quais são as fases da glicose, pessoal? E a ocorrência, aonde que essas fases ocorrem? Bora anotar aí bem rapidão? Por exemplo, a primeira fase da respiração chama-se glicólise. E ela ocorre aonde? No citoplasma. No citoplasma da célula. A segunda fase da respiração é o chamado ciclo de Krebs. Aonde que ocorre esse ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial. Portanto, estamos dentro da mitocôndria. E a terceira fase da respiração chama-se cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Acontece aonde? Nas cristas mitocondriais. Lá nas cristas mitocondriais. Tá ok? Então aqui nós temos o quê? As fases e aonde que ocorre cada uma dessas fases. O que nós vamos fazer, pessoal? Vamos estudar cada uma dessas fases. Bora ver? Qual é o nome da primeira fase? Glicólise. E essa glicólise, que é a primeira fase, nós estamos aonde, pessoal? No citoplasma. Lembra disso? Estamos no citoplasma. Vamos ver? O que acontece? Nós temos o quê? A glicose, não é isso? Que é o carboidrato mais usado como fonte de energia. Tá vendo a nossa glicose aí, pessoal? Aí, nós temos a glicose, tá vendo? O que vai acontecer com essa glicose, pessoal? Essa glicose, ela vai ser atacada por um grupo de enzimas, chamado enzimas desidrogenases. Tá vendo as enzimas desidrogenases aí? Essa glicose, que tem 6 carbonos, vai ser atacada pelas enzimas desidrogenases. O que é que essas enzimas desidrogenases fazem? O que elas fazem? Elas arrancam hidrogênios da glicose, tá vendo? Ela está arrancando os hidrogênios da glicose. Estão enxergando isso? Quando esses hidrogênios são arrancados, pessoal, libera energia? Libera energia. Essa energia veio da onde? Da quebra da ligação dos hidrogênios ali na glicose. Quando quebra, libera energia. Essa energia liberada pela retirada dos hidrogênios, por ação das enzimas desidrogenase, libera energia suficientemente grande para a produção de 4 ATPs. Estão entendendo isso? 4 ATPs. Desses 4 ATPs, pessoal, a célula vai gastar 2 ATP. Mas vai gastar 2 ATP no quê, pessoal? Vai gastar 2 ATP na ativação da glicose. Porque a glicose é uma molécula pouco reativa. Ela tem que ser excitada. Então, parte da energia produzida vai ser usada para excitar essa molécula, tornando mais reativa. Ora, produzimos 4 ATP, gastamos 2, então nós vamos ter um saldo de quantos ATPs? Nós vamos ter um saldo de 2 ATPs. Entenderam isso? Isso em qual fase, pessoal? Na primeira fase da respiração, que eu chamo de quê? Glicólise. Que ocorre aonde? No citoplasma. Tudo bem? Mas nós estamos com outro problema aqui. Qual é? Esses hidrogênios podem ficar soltos aqui, pessoal? Não. Esses 4 hidrogênios não podem ficar soltos porque hidrogênio solto torna o meio o quê? Ácido. E esse meio ácido mata a célula por acidose. Então, esses 4 hidrogênios vão ser capturados por esses 2 NAD. NAD significa nicotinamida adenosina dinucleotídeo. Não precisa nem saber o nome disso. O que você precisa saber é que esse NAD, a função dele, ele é um transportador intermediário de hidrogênios. Que esses 2 NAD vão capturar esses 4 hidrogênios, transformando-se em 2 NADH2. Tá vendo? Esse H2 aqui, né, esses hidrogênios, são os hidrogênios retirados por ação da enzima desidrogenase. Tudo bem? E aí o que acontece? A glicose perdeu hidrogênio? Perdeu. A glicose, ela foi ativada?
Foi. A glicose perdeu hidrogênio, a glicose foi ativada, ela não vai continuar sendo glicose. Ela vai dar origem ao quê, pessoal? A duas moléculas de ácido pirúvico, né? Que tem 3 carbonos cada uma. Quando a glicose dá origem a essas duas moléculas de ácido pirúvico, acabou a primeira fase da respiração. Qual é o nome da primeira fase da respiração? Glicólise. Aonde que ocorre a primeira fase da respiração? Citoplasma. Então vamos repassar rapidinho? Repassando então, no citoplasma o que acontece? A glicose é atacada por enzimas desidrogenase, que arranca o quê? Os hidrogênios da glicose. Esses hidrogênios, pessoal, esses hidrogênios arrancados, fará que o quê? Levará à produção de 4 ATPs. Mas nós vamos gastar o quê? 2 ATP na ativação da glicose, ficando um saldo de quantos ATP? Ficando um saldo de apenas 2 ATP. A glicose foi ativada e a glicose perdeu hidrogênio. Vai continuar sendo glicose? Não. Vai se transformar em quê? Em 2 moléculas de ácido pirúvico. Tudo bem? Terminou a primeira fase da respiração. Tá ok? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, rapidinho. Deixa eu ver. Não, ainda não tem nenhum. Ótimo, vamos para frente. Tá fácil, né? Segunda fase, pessoal, da respiração é o quê? É o ciclo de Krebs. É o ciclo de Krebs. Pessoal, aonde que ocorre o ciclo de Krebs? Vamos começar por aqui. Aonde que acontece o ciclo de Krebs? Lembra? O ciclo de Krebs acontece aonde? Na matriz na matriz mitocondrial. Lembra disso? O que vai acontecer, pessoal? O ácido pirúvico que foi produzido lá no citoplasma, lembra disso? Vai atravessar a dupla membrana da mitocôndria e vai cair na matriz mitocondrial. Olha aqui o ácido pirúvico. Agora ele entrou na mitocôndria, tá vendo? Quando esse ácido pirúvico atravessa as duas membranas, ele cai na matriz mitocondrial. É ou não é verdade? E aí o que vai acontecer? As enzimas desidrogenase vão atacar ele também. O que a enzima desidrogenase faz? Vocês se lembram? Arranca hidrogênio. Hidrogênio pode ficar solto no meio? Não, senão o meio fica o quê? Ácido. Por isso o NAD passa aqui e captura os hidrogênios. Está vendo o hidrogênio capturado aqui? O hidrogênio foi capturado. Então, quando o ácido pirúvico sai do citoplasma e entra na mitocôndria, na mesma hora, o que acontece, pessoal? O NAD, fica com os hidrogênios desse ácido pirúvico, com 2 hidrogênios desse ácido pirúvico. E olha outra coisa que acontece aqui, pessoal. Qual é a outra coisa que acontece aqui? A perda do CO2. Está vendo que o gás CO2 sai aí? Olha só. Espera lá. A perda do CO2 aqui, ó. Tá vendo que o CO2 sai aqui também? Então, o ácido pirúvico perdeu o quê? Hidrogênio e perdeu o quê? CO2. Quem é que tira esse CO2 aqui? Sabe quem é que tira esse CO2? É a enzima descarboxilase. É a enzima descarboxilase que arranca esse CO2. Tá ligado? E ao mesmo tempo que você perde esses hidrogênios e também perde esse CO2, uma coenzima chamada coenzima A é introduzida aqui. Por quê? O que acontece? Quando você perde o CO2, você vai ter a formação de ácido acético. Aí o ácido acético recebe a coenzima A e se transforma em quê? Acetilcoenzima A. Entenderam? Então, preste bem atenção. Então, vem cá. O ácido pirúvico entrou na mitocôndria, tudo bem? O que acontece com ele? Ele perde o quê? Hidrogênio. Identificaram aí? Os hidrogênios vai ser capturado por quem? Por um NAD, e que vai dar origem a um NAD H2. E aí você vai ter a perda também do quê, pessoal? Do CO2. Vai ter a perda do CO2. Quando você perde esse CO2, forma o quê? O ácido acético. Acontece que esse ácido acético recebe a coenzima A e se transforma em acetilcoenzima A. Com 2 carbonos, né? Tá vendo que tem 2 carbonos? Por que 2 carbonos? Ora,
não perdeu um carbono aqui, pessoal, na forma de CO2? O ácido pirúvico tem quantos carbonos? 3 carbonos. Mas como ele perdeu um carbono aqui, vai formar o acetilcoenzima A. Agora, o que acontece, pessoal? Você tem o acetilcoenzima A, não é isso? O que acontece com esse acetilcoenzima A? Quantos carbonos ele tem? 2. Esse acetilcoenzima A, ele reage com o ácido oxalacético, que está aqui do lado, ó. Tá vendo? O ácido oxalacético, ele reage... O ácido oxalacético, ele reage com o acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos. E aí vai formar um composto com quantos carbonos, pessoal? 6 carbonos. Tá vendo? Vai formar um composto com 6 carbonos, né, que é o citrato. Vai formar o ácido cítrico e depois o citrato, o ácido cítrico. E a coenzima A, o que acontece com essa coenzima A? A coenzima A, ela se solta e ela vai voltar para poder o quê, pessoal? Combinar com outro ácido acético. Ela vai voltar para pegar uma outra molécula que está chegando. E aí você formou o citrato que tem 6 carbonos. O que acontece com esse citrato, pessoal, com 6 carbonos? Ele perde hidrogênio, tá vendo aí, ó? Ele perde hidrogênio, tá vendo o hidrogênio, ele perdendo aqui o hidrogênio? E ele perde carbono, tá vendo esse carbono que está saindo? Ele sai na forma de CO2. Se está perdendo, se o citrato que tem 6 carbonos está perdendo o carbono na forma de CO2, vai formar o quê, pessoal? O cetoglutarato. Forma o ácido glutâmico, que, tipo, né, que tem quantos carbonos? 5 carbonos, o ácido glutâmico. E aí você tem perda de quê? De hidrogênio e perda de carbono, tá vendo? Esse carbono sai na forma de quê? CO2. Se eu tenho um composto com 5 carbonos, tá aqui, ó, 5 carbonos, e você perde um carbono na forma de CO2, vai formar um composto com quantos carbonos? 4 carbonos. Tá vendo aqui? 4 carbonos. 4 carbonos. Olha aqui, ó. E vai perdendo mais hidrogênios aqui. Tá vendo o hidrogênio sendo perdido aqui? E mais hidrogênio vão sendo perdidos aqui, ó. Aí você vai ter o fumarato, mas continua tendo 4 carbonos. Aí você vai ter o malato. O malato. Continua com o quê? Com 4 carbonos. Perde mais hidrogênio, aí você tem o ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, reage com acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos. Vai formar o quê? O citrato com 6 carbonos. Que perde hidrogênio e perde carbono na forma de CO2. Forma o quê? O cetoglutarato. O ácido glutâmico. Que perde carbono na forma de CO2. Forma o quê? Succinato, que tem 4 carbonos. Que perde hidrogênio, fumarato. Que perde hidrogênio, malato. Que perde hidrogênio, ácido oxalacético. Então, pessoal, olha só. 6 carbono, perde CO2, 5 carbono, perde CO2, 4 carbono, até chegar ao ácido oxalacético. O que o ácido oxalacético faz? Reage com acetilcoenzima A e o ciclo começa tudo de novo. Qual é o nome desse ciclo? Ciclo de Krebs. Mas eu tenho que chamar a atenção para você de algumas coisas aqui. O que é? Vocês estão vendo o CO2 que foi liberado aqui? Ó, o CO2 que estão sendo liberados. CO2 não, falei errado. Os hidrogênios que estão sendo soltos aqui. Durante esse ciclo de Krebs, muitos hidrogênios vão saindo. Perceberam que os hidrogênios estão sendo arrancados, os hidrogênios? Esse hidrogênio pode ficar solto no meio? De jeito nenhum. Porque se o hidrogênio ficar solto no meio, o meio fica ácido e a célula morre por acidose. E aí? Alguém tem que capturar esses hidrogênios. Tem ou não tem? É aí que aparece o quê, pessoal? Novamente o 3-NAD, um FAD e você tem um GDP. Deixa eu explicar isso. O que o NAD faz, pessoal? O que o NAD faz? A função dele não é capturar hidrogênio, então tem 3 NAD aqui e ele captura os hidrogênios, eu passo a ter o quê? 3 NADH2. Estão entendendo isso? Acontece, pessoal, que chega um ponto que todos os NADs estão ocupados, porque nós não tivemos muitos hidrogênios sendo arrancados, então todos os NAD ficam ocupados. E aí? Aí ele chama o coleguinha dele para ajudar. Quem que é o coleguinha? Um FAD. O que esse FAD faz? A mesma coisa que o NAD, captura hidrogênio. Aí eu passo a ter o quê? Um FADH2. Tá vendo? E aí eu tenho o quê? Um GDP, guanosina de fosfato. É o mesmo que o ATP, viu, pessoal? Só que em vez de ter adenina, tem guanina. Mas é a mesma coisa. A energia que é liberada nesse ciclo, cada vez que você tem um ciclo completo, um ciclo de Krebs completo, né? Quando esse ciclo de reações se conclui, libera energia para transformar um ADP em um GTP.
que eu posso colocar como também sendo o quê? ATP. A diferença é que em vez do A, eu coloquei G. Esse A é de quê? De adenina. Esse G é de quê? É de guanina. Mas é a mesma coisa. É a moeda energética da célula. O que eu quero falar é o seguinte, preste atenção. Quando você tem um ciclo inteiro de Krebs aqui, quando completa um ciclo de Krebs, o que é formado? Quando se completa um ciclo de Krebs completo, o que é formado? É formado 3 NADH2, é ou não é verdade? É formado um FADH2 e é formado o quê? Um GTP ou um ATP. Entenderam isso, pessoal? Isso aqui é no ciclo de Krebs. Cada vez que se dá um ciclo de Krebs, nós vamos ter a formação de 3 NADH2, um FADH2 e um GTP. Isso aqui é o que nós chamamos de ciclo de Krebs, que é a segunda fase da respiração, que acontece aonde? Na matriz mitocondrial. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Até aqui. Né? Deixa eu pegar aqui a cadeira para poder ler. Alguma pergunta? Essa enzima descarboxilase vai ficar retirando o CO2 durante todo o ciclo de Krebs? Toda vez que você perde CO2, quem perguntou foi o Matheus, toda vez que você perde o CO2, é essa enzima descarboxilase que executa isso, viu, Matheus? E para onde que vai esse CO2? Para onde que vai esse CO2? Puxa o ar. Entrou o quê? Oxigênio. Solta o ar. Saiu o quê? CO2. Esse CO2 que você elimina na sua respiração é esse CO2 aí, ó, que está sendo produzido no ciclo de Krebs. Tá ligado? David Henrique, volta o slide do plantio direto. Não, isso aqui não é meu, não. Bom, ok? Tá perguntado? Vamos para frente? Vamos lá, continuando. Bom, essa é a segunda fase, né, pessoal, da respiração. Qual é a primeira fase? Glicólise. Acontece aonde? Citoplasma. Segunda fase, ciclo de Krebs. Acontece aonde? Na matriz mitocondrial. E agora, vamos para a terceira fase. Qual é a terceira fase? Cadeia respiratória. Aonde que acontece a cadeia respiratória? Vocês se lembram, pessoal? Cadeia respiratória acontece aonde? Só para lembrar. Acontece nas cristas Acontece nas cristas mitocondriais. Vamos ver aqui como é que funciona? Olha aí, pessoal, a cadeia respiratória. Lembra aqueles NADH2 que foram produzidos lá atrás? Lembra ou não? Lembra daqueles FADs que foram produzidos lá atrás? Se lembra ou não? Pois bem, todos aqueles NAD que foram produzidos, né? O NAD apareceu aonde, pessoal? Lá na glicólise, na primeira fase, e no ciclo de Krebs, não é isso? O FAD só apareceu no ciclo de Krebs, não é isso? Aqueles NAD que capturou os hidrogênios, tá vendo aqui os hidrogênios capturados? O que o NAD vai fazer com esses hidrogênios, pessoal? Ele vai lá para a cadeia respiratória. Tá ligado? Aí o que ele faz? Olha aqui, ó, o que o NAD faz? Ele pega os hidrogênios e entrega para quem? Para o FAD. Quando ele entrega esses hidrogênios com elétrons, viu também, com FAD, o que acontece? Quando você tem transferência de hidrogênio e de elétron para o FAD, de um nível mais alto para um nível mais baixo, isso aqui é nível energético. O nível energético aqui é maior, no NAD, o nível energético, no NAD é maior do que o nível energético do FAD. Quando pula esses hidrogênios com os elétrons para cá, libera energia suficiente para formar quantos ATPs? Um ATP. O que o FAD faz com os hidrogênios? Ele solta os hidrogênios, tá vendo? O FAD solta os hidrogênios. Soltou os 2 hidrogênios. Mas os elétrons, ele passa para o citocromo o quê? B. Vai liberar, essa transferência vai liberar energia? Vai. Não dá para formar ATP. Não dá para formar ATP. Mas a energia liberada aqui, pessoal, é na forma de calor. Não dá para formar ATP, mas a energia que é liberada na forma de calor. Aí o citocromo B pega esse elétron aqui, que ele recebeu de quem? Do FAD, e transfere esse elétron para o citocromo C. Do citocromo B para o citocromo C, libera energia? Libera energia, olha só. A energia é grande o suficiente para formar mais um ATP. Estão entendendo isso? O que o citocromo C faz agora com esse elétron?
transfere esse elétron, tá vendo aqui os 2 elétrons, joga esses 2 elétrons para o citocromo A. Libera energia? Claro que libera energia. Só que não dá para formar ATP. A energia aqui liberada, ela ocorre na forma de quê? Na forma de calor. Tá ok? Não dá para formar ATP. Agora, quando o citocromo A joga o elétron para o citocromo A3, então o elétron que estava no citocromo A agora chegou no citocromo A3, libera energia? Dá. Libera e dessa vez a energia dá para produzir um ATP? Dá. E agora esse elétron foi bater aonde, pessoal? O citocromo A3 faz o que esse elétron? Entrega para o oxigênio, tá vendo aqui? Entrega esse elétron para o oxigênio. Agora veja bem, os hidrogênios não estão soltos? O NAD e o FAD não liberaram os hidrogênios? Sim ou não? Então eu tenho aqui hidrogênios que perderam elétron. E eu tenho aqui oxigênio que ganhou elétron. O que acontece? Esse oxigênio junta com os hidrogênios e forma o quê? A água. Quando forma a água, aí terminou a reação, né? A água é o produto final. Então o oxigênio, ele acaba sendo o quê? O receptor final de elétrons. É ou não é verdade? É ou não é verdade? O oxigênio é o receptor final de elétron e o oxigênio é o receptor final também de quê? De hidrogênio, o que leva à formação da água. Essa é a cadeia respiratória. Eu quero te chamar a atenção para uma outra coisa também, pessoal. Eu vou perguntar para você, você responde com a sua cabeça aí, tá? A partir do NAD, quantos ATPs são produzidos? A partir do NAD, pessoal, aí na cadeia respiratória. A partir do NAD, é produzido o quê? 1, 2, 3 ATP. Viram isso? E a partir do FAD, quantos ATP são produzidos, pessoal? Só 2 ATP. Não é verdade? A partir do FAD, só 2 ATPs, né? A partir do FAD entra esse ATP e esse outro ATP. Significa o quê? Que cada NAD H2 pode me dar até 3 ATP. E cada FAD H2 vai me dar quantos ATP? 2 ATPs. Entenderam isso? Entenderam isso? Quer dizer que o NAD H2 vai originar quantos ATPs? 3 ATPs. E um FAD vai dar origem a quantos ATPs? 2 ATPs. Isso aqui na cadeia respiratória. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Por que a energia tem que ser liberada gradativamente, pessoal? Por que ela não pode ser liberada de uma só vez? Se toda essa energia fosse liberada de uma só vez, o calor seria tão grande que a célula iria se incendiando. Por isso que na cadeia respiratória a energia vai sendo liberada em degrau, de um nível energético maior para um nível energético menor, liberando energia gradativamente. Vocês entenderam o que eu falei? Eu quero que você memorize isso aqui, ó, que eu vou precisar dessa informação lá na frente. Tá? Essa informação. Até aqui tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem pergunta. Vamos lá, professor. Professor, os comprimidos de cromo que as pessoas tomam são para atuar nesse citocromo? Você tem que falar mais sobre esses comprimidos para poder eu falar para você. Tá, minha querida? Nesses citocromos aí, você tem na constituição desses citocromos ferro, inclusive. Muito desse citocromo tem na sua constituição átomos de ferro. Então tem que ver o que são esses comprimidos cromo que você está se referindo, tá? Mais o que? O FAD do ciclo de Krebs também tem H2. Sim, o FAD também captura H2, transformando em FAD H2. Né? É reduzido. Tá ok? Vamos para frente? Bora para frente. Então, olha esse comentário, é muitíssimo importante, pessoal. Olha esse comentário. Os ATPs, olha aqui, ó. Os ATPs produzidos na cadeia ocorre por fosforilação oxidativa. O que é fosforilação oxidativa, pessoal? Vocês se lembram? Nós já demos esse conceito. O que é fosforilação oxidativa? Vocês se lembram? É a formação de ATP, está aqui, ó. Isso aqui não é a formação de ATP? É a formação de ATP em presença de oxigênio. Ficou claro isso?
é a formação de ATP em presença de oxigênio, tudo bem? Uma outra coisa, o oxigênio é o receptor final de elétrons e hidrogênio formando água. Não é verdade isso? O oxigênio não é o receptor final de elétrons e de hidrogênio? Olha aqui, ó. Está aqui o nosso oxigênio aqui, tá vendo? Não é ele que está recebendo os elétrons que está descendo aqui na cadeia? E não é ele também que vai receber os hidrogênios aqui, formando água? Tá claro isso aí? Então vamos para frente. Você tem que enxergar o que eu estou falando, tá? Esse é o comentário. E uma outra coisa importantíssima, olha só. Os ATPs produzidos na cadeia serão usados para deslocar os hidrogênios para o espaço entre as membranas da mitocôndria. Como é que é esse negócio? Como é que é? É isso mesmo. Você tem a mitocôndria, lembra disso? A mitocôndria, ela não tem a membrana externa e a membrana interna, né? Aí você não tem os ATPs que é produzido na cadeia? 3 ATP, cada NAD, 3 ATP, cada FAD, 2 ATP, não é isso? Esses ATP vão fazer o quê? Vão pegar os hidrogênios, não tem os hidrogênios que estavam soltos ali, que foram soltos? Antes desses hidrogênios chegarem até o oxigênio, eles vão ser, por transporte ativo, os hidrogênios vão ser jogados aqui, ó. Nesse espaço entre a membrana interna e a membrana externa, entenderam? Né? O espaço entre as membranas da mitocôndria, o espaço perimitocondrial. Entenderam isso, pessoal? Vou voltar. Vamos voltar. O que eu estou dizendo aqui. Deixa eu voltar. Tá vendo esses ATPs aqui que foram produzidos na cadeia? Cada NAD produziu 3, não é isso? Cada FAD produziu 2. Esses ATPs vão ser usados para quê? Para pegar esses hidrogênios. Tá vendo esses hidrogênios aqui? Estão vendo ou não? Esses hidrogênios estão sendo aqui liberados, né? Esses hidrogênios aqui, todos eles vão ser empurrados para onde? Vão ser aqui, ó, vão ser jogados aqui, ó, nesse espaço, né? Entre as membranas da mitocôndria, tá? Um NADH2 não produz 3 ATPs? E ele vai jogar 10 hidrogênios lá, ó. O NADH2 produz o quê? Apenas 2 ATP? Vai jogar 6 ATP, 6 hidrogênios lá dentro. E agora? Esses hidrogênios vão estar lá dentro, vão ou não vão? E daí? Bom, e daí? Bora ver? Olha só, vamos ver? Aí está a mitocôndria, tá vendo? O que eu tenho aqui, ó? Está aqui a mitocôndria, aqui eu tenho a membrana externa e aqui a membrana o quê? Interna, tá vendo? Então, entre a membrana externa e a membrana interna, foi jogado os hidrogênios. Os hidrogênios foram jogados aqui. Tá vendo os hidrogênios? Foram jogados os hidrogênios. E agora, o que vai acontecer com esses hidrogênios que estão sendo jogados no espaço? Tá vendo? O que vai acontecer com esses hidrogênios? O que vai acontecer? Todos esses H+, vão ter que passar por essa proteína aqui, ó, pessoal. Vão ter que passar por essa proteína chamada ATP sintetase. Então, olha aqui, ó, os hidrogênios vão atravessar esse ATP sintetase, está vendo aqui o hidrogênio atravessando? E quando esses hidrogênios vai passando por esse ATP sintetase, vai passando, sabe o que acontece com essa proteína? Ela vai girando, igual a turbina de uma hidrelétrica. As turbinas da hidrelétrica, elas não vão girando porque a água vai batendo ali na pá e não vai girando ela. E quando essas turbinas vai girando na hidrelétrica, não vai gerando eletricidade, não vai gerando energia. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que em vez de estar passando água, está passando os hidrogênios. Está vendo aqui, ó? Os hidrogênios vai passando aqui pela ATP sintetase e vai girando essa proteína. E aí? Vai convertendo o ADP em quê? Em ATP. Vocês entenderam isso? É igualzinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai convertendo o quê? Vai convertendo o ADP em ATP. E aí, pessoal, esses hidrogênios que vão chegando aqui, aí, o que vai acontecer? Agora sim, esse ATP que chegou aqui, ó, ele vai se encontrar com a água. Falei errado, desculpa.
Os ATP vai ser usado pela célula. E esse hidrogênio que voltou aqui, ó, para a matriz mitocondrial, vai se encontrar com quem? Esse hidrogênio vai se encontrar com o oxigênio, aqui, ó. Os hidrogênios que voltaram aqui vai encontrar com quem? Com o oxigênio, formando o quê? Formando a água. Olha aqui, ó. Os hidrogênios concentrados no espaço perimitocondrial, que é aquele espaço entre a membrana externa e a membrana interna, só voltarão ao citoplasma através da proteína sintetase do ATP. Funciona como uma turbina, né? Funciona como uma turbina de uma hidrelétrica, produzindo um saldo de 26 ATPs. Os hidrogênios se combinarão com o oxigênio, produzindo o que, pessoal? Água. Quer dizer que então que o oxigênio ele é o receptor final de hidrogênio e de elétrons e vão formar água. Olha aqui. Deixa eu mostrar isso para vocês. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó. Olha aqui. Como é que é isso, pessoal? Sintetase. Olha só. Essas bolinhas que estão vendo aí, pessoal, são os hidrogênios, olha só, que vão passando pela sintetase e ela vai girando, pessoal. Tá vendo? Ela tem as fases, primeiro passo, segundo passo, os hidrogênios vai passando ali com outros elétrons e esses hidrogênios passando pela sintetase vai promovendo a movimentação, vai girando a sintetase, tá vendo? E essa torção na sintetase, pessoal, vai liberando a energia que vai converter os ADPs em ATP. Olha, parece o rotor de um motor, tá vendo? Igualzinho à hidrelétrica. Na hidrelétrica, quem faz essa rotação? É a água. E aqui, pessoal, na mitocôndria, quem é que faz essa rotação? Quem promove essa rotação? São os hidrogênios. E olha o que vai acontecer. O ADP vai recebendo um fósforo inorgânico, pegando essa energia e formando o quê? O ATP. Não é igualzinho a hidrelétrica? Então, como é que é o balanceamento energético dessa história? Como é que é o balanceamento? Na glicólise, pessoal, qual é o saldo de ATP na glicólise? Vocês se lembram? Na glicólise nós vamos ter um saldo de quantos ATPs? De 2 ATPs. Vamos lembrar? Lá na glicólise? Na glicólise nós não temos uma produção de 4 ATPs? Desses 4 ATP não gastou 2 ATPs? Então ficou um saldo de quê? 2 ATPs. Tudo bem? No ciclo de Krebs, pessoal, qual é o saldo de ATP? Vocês se lembram? Cada vez que acontecia um ciclo de Krebs, nós tínhamos a produção de 3 NADH2, lembra? 2 FADH2 e 1 GTP, que eu também posso chamar de quê? ATP. Ora, eu não vou ter 2 ciclos de Krebs? Se eu vou ter 2 ciclos, cada molécula de glicose não vai dar origem a 2 ácidos pirúvicos? E cada ácido pirúvico, pessoal, quando entra na mitocôndria, não vai gerar o ácido acético e vai fazer 2 ciclos de Krebs? Então, 1 ATP de cada ciclo de Krebs, portanto, 2 ATPs. Na sintetase, são quantos ATPs que nós falamos? Os hidrogênios vai passando pela proteína rotatória ali, né, a sintetase, e vai produzir quantos ATPs? 26 ATP. E dando um saldo total de quantos ATPs? 30 ATPs. 30 ATPs. Entenderam isso aí, pessoal? Da onde que veio os 30 ATPs? Deixa eu perguntar se o pessoal entendeu isso, né? Vamos lá? Por que o FAD na cadeia respiratória não entra como FADH2? Não, na verdade ele entra sim, viu, meu querido? Na verdade ele entra sim. Ele entra. Só que é porque ali eu não mostrei. Para poder pegar os hidrogênios lá do NAD, ele já soltou seus hidrogênios antes. Mas na verdade ele entra sim. Tá ok? Né? Então o NAD H2 entra no nível mais alto e o FAD entra no nível mais baixo. Tá ok? Professor, esse meio de oxigênio veio de onde na cadeia respiratória? Ora, da onde que veio o oxigênio da cadeia respiratória? Puxa o ar, meu irmão.
Quando você puxa o ar nos seus pulmõezinhos, o que vai acontecer? O oxigênio não chega nos alvéolos e não se prende à hemoglobina. A hemoglobina, através da corrente sanguínea, o que vai acontecer? Vai levar esse oxigênio até onde? Até a célula do tecido. E lá solta o oxigênio que entra dentro da célula. É esse oxigênio. É o oxigênio atmosférico, que foi bater lá na célula. Tá bom? Professor, repete rapidão de onde vêm os hidrogênios que passam pela proteína, e geram o ATP. Lembra do NADH2? Lembra do FADH2? Eles não estão transportando hidrogênios que ele capturou lá atrás? Sim ou não? Quando chega lá na cadeia respiratória, o que o NADH2, o que o FADH2 faz? Solta esses hidrogênios. Aí esses hidrogênios que foram soltos, por transporte ativo, né, vão ser jogados lá naquele espaço entre as duas membranas da mitocôndria. Aonde se consegue a energia para jogar esses hidrogênios lá? Lembra dos ATPs produzidos na cadeia? Esses ATP vão ser utilizados para pegar esses hidrogênios e jogar lá no espaço. Tá ok? Aí os hidrogênios são jogados nesse espaço e aí eles voltam para a matriz mitocondrial através da proteína que gira, a sintetase. Tá ok? Essa água liberada possui alguma função imediata no organismo? Resposta: nos organismos gerais, não. Ela vem como subproduto, você elimina ela. Em alguns organismos adaptados a regiões secas, tipo um rato, canguru, essa água não é desperdiçada, ela reutiliza essa água na hidratação do seu corpo. Mas isso é uma exceção, né? Geralmente ela é um subproduto e a célula elimina essa água, tá? Por que o FAD da cadeia respiratória não entra? Acabei de falar que entra. Professor, já falei, entra. Bom, falamos tudo, né? Beleza. Respondido? Vamos para frente. Bom, tá ok. 2 ATPs, né? Voltando aqui, eu não precisava nem escrever, né? Então, como é que é? Repassando, a glicólise são quantos? 2 ATP. Lá houve a produção de 4, gastou 2, ficou 2. Né? Ciclo de Krebs, né? 2 ATPs ou GTP. Na sintetase são 26 ATP, o saldo total de 30 ATPs. Beleza? Vamos para frente? E na ausência de oxigênio, pessoal, como é que a célula produz energia? Né? Isso aqui eu falei para você do quê? Da respiração, ou seja, presença de oxigênio. E na ausência de oxigênio, como é que ocorre isso, pessoal? Alguns organismos, na ausência de oxigênio, fazem o que nós chamamos de quê? Fermentação, né? Fazem o que nós chamamos de fermentação. A fermentação, pessoal, é um processo anaeróbio. Anaeróbico, né? É um processo anaeróbico, ou seja, nós vamos produzir ATP agora, só que na ausência de oxigênio. Tá ok? E isso, pessoal, vai ter um saldo de quê? 2 ATPs por molécula de glicose. Caramba! Você se lembra que lá na respiração era de 30 a 38 por glicose? Lembra disso? Aqui são apenas 2 ATP por glicose. Então eu pergunto para você, é muito pouco ATP, não é verdade? Então eu pergunto, um bicho do meu tamanho, que tem mais de 120 quilos, né? Eu tenho 120 e tantos quilos, um cabra do meu tamanho, vai conseguir sobreviver fazendo fermentação, gente? Eu vou conseguir produzir ATP para poder fazer todo o meu corpinho trabalhar por fermentação? Obviamente que não. Então quem é que sobrevive fazendo fermentação? Tem que ser um organismo simples, isso não é óbvio? Imagina uma vaca, cara, para manter a vida daquele corpo dela por fermentação. É impossível. Então, os seres que vivem por fermentação têm que ser seres extremamente o quê? Simples. Não é verdade? Quais são os principais tipos de fermentação? A fermentação alcoólica e a fermentação lática, né, gente? São as principais. Bora falar sobre a fermentação alcoólica? Tudo começa com o quê, pessoal? Com a glicose. Tá vendo aqui, ó? Tudo começa com quem? Com a glicose. Aí o que acontece com essa glicose? Você se lembra da historinha? Vai ser atacada por enzima desidrogenases. Você se lembra dessa história? A desidrogenase arranca o quê? Os hidrogênios da glicose. Arranca ou não arranca? 4 hidrogênios. Lembra disso? 4 hidrogênios.
Tudo bem? Desses 4 hidrogênios, nós vamos gastar quanto? Arrancou 4 hidrogênios. Quando arrancou esses 4 hidrogênios, vai produzir quantos ATPs? 4 ATPs. Lembra disso ou não, gente? 4 ATPs. Quando produz esses 4 ATPs, 2 ATP vão ser gastos no quê? Para ativar a glicose. Restando o saldo de quantos ATPs? 2 ATPs. Os hidrogênios podem ficar soltos no meio? Não. Por isso que aparece 2 NAD. Qual é a função desses 2 NAD? Capturar os hidrogênios. Aí eu passo a ter 2 NADH2. Vocês estão entendendo? Produziu 4 ATP, gastei 2 para ativar a glicose. Vai ficar um saldo de quantos ATPs? 2 ATPs. Isso aqui é o saldo. 2 ATPs. Estão entendendo isso, pessoal? Deixa eu voltar aqui, desculpem. Estão entendendo isso? Aí a glicose perdeu hidrogênio, a glicose foi ativada, vai continuar sendo glicose? Não, se transforma em 2 moléculas de quê? De ácido pirúvico. Tá vendo aí? 2 moléculas de ácido pirúvico. O que acontece com essas 2 moléculas de ácido pirúvico, pessoal? Elas sofrem descarboxilação. Olha aqui, ó. O que acontece com essas 2 moléculas de ácido pirúvico? Elas sofrem descarboxilação. Descarboxilação. O que é isso? Perda de carbono na forma de CO2. Quem é que faz isso? Vocês se lembram? A enzima descarboxilase. Quando o ácido pirúvico, pessoal, perde esse CO2, quando perde esse CO2, leva à formação, sabe de quê? Quando o ácido pirúvico perde esse CO2, nós vamos ter a formação de aldeído acético. Aldeído. Com a perda de CO2, nós vamos ter a formação de quê? De aldeído acético. Esse aldeído acético, ele veio da onde, pessoal? Da retirada do CO2. Galera, preste atenção. Os hidrogênios do NAD, lá na respiração, o que o NAD fazia? Ia lá para a cadeia respiratória, lembra disso? Soltava os hidrogênios, lembra disso? E no final da história, esse hidrogênio ia parar onde? Lá no oxigênio, formando a água. Lembra disso ou não? O oxigênio era o receptor final de elétron de hidrogênio. Nós temos oxigênio aqui? Não. Se nós não temos oxigênio, cabe uma pergunta. Quem é que vai receber esses hidrogênios aqui, pessoal, do NADH2? Nós não temos cadeia respiratória, nós não temos hidrogênio. Quem é que vai receber esses hidrogênios? Essa é a pergunta. Sabe quem que vai receber? O aldeído acético. Tá vendo esse aldeído acético que eu coloquei aí? Ele recebe esses hidrogênios. E quando o aldeído acético recebe esses hidrogênios, qual é a consequência? Forma o etanol. Qual é a consequência? Forma o álcool. Forma o quê? O álcool. Entenderam isso? Como produto final. Então, olha só, vamos anotar. Comentário. Qual é o primeiro comentário? O receptor final de hidrogênio é o aldeído acético. Isso na fermentação o quê, pessoal? Na fermentação alcoólica. É o aldeído acético que recebe os hidrogênios. E quando, tudo bem? E quando esse aldeído acético, pessoal, quando esse aldeído acético recebe os hidrogênios, qual é a consequência disso? Qual é a consequência? Formação do álcool. Tudo bem? O que mais? O CO2 liberado, o CO2, você não tem a retirada do CO2? O CO2 liberado, por ser volátil, é responsável pelo crescimento das massas de pão, de bolo e etc. Vem cá, na fermentação alcoólica, você não tem liberação de CO2, esse CO2 é um gás volátil. O que é volátil? Ele se expande. Então, o pessoal usa, por exemplo, fermento biológico. No fermento biológico, você tem fungos lá que faz essa fermentação alcoólica, aí ele começa a liberar o CO2 e a massa do pão faz... Esse CO2, como é volátil, faz a massa do pão crescer. Se você olhar no bolo, se você olhar no bolo no pão, você vai ver que ele está cheio de buraquinhos. Você sabe o que são esses buraquinhos? São bolhas de CO2 que foram saindo
e formou aquelas crateras, aqueles buraquinhos, tá? Esse tipo de fermentação é feita por fungos, tá vendo? Fungos, algumas bactérias, tecido vegetal. Pessoal, tem tecido vegetal que faz fermentação alcoólica. Tem uma planta chamada marula, lá na África, que ela faz essa fermentação alcoólica e os frutos que ela, né, os frutos que ela dá, os frutos que se formam nela, fica cheio de álcool. Os macacos comem esse fruto e saem despencando lá de cima, tão bêbado que fica. Às vezes o elefante também se alimenta daquilo ali e fica bebaço, cara. Imagine, macaco já é o demônio, imagine macaco bêbado. Imagine. Eu acho que tem isso na internet, depois vocês procuram. É divertido, tá certo? Agora vamos ver a fermentação lática, pessoal. Vamos ver a fermentação lática. Olha aqui a fermentação lática, pessoal. Tem a glicose aí, tá vendo a glicose? O que vai acontecer com essa glicose? A glicose vai ser atacada por enzima desidrogenase, que vão arrancar hidrogênios. Os hidrogênios arrancados liberam energia para a produção de quantos ATP, pessoal? 4 ATPs. Desses 4 ATP vão gastar quanto? 2 ATPs na ativação da glicose, restando um saldo de 2 ATP. Você se lembra disso? A glicose vai ser atacada por enzima desidrogenase. Os hidrogênios, pessoal, que estão sendo arrancados aqui, pode ficar solto? Não. Esses hidrogênios vão ser capturados pelo NAD. E aí nós vamos ter 2 NADH2. Tudo bem? Então eu vou ter a formação de 2 ATP, o saldo de 2 ATPs. Esse aqui é o saldo, não é isso? O saldo de 2 ATP. E os hidrogênios que foram arrancados da glicose foram todos capturados pelo NAD. E aí eu vou ter 2 NADH2. A glicose foi ativada e a glicose perdeu hidrogênio, dá origem ao quê, pessoal? A 2 ácido pirúvico. Tudo bem? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Na fermentação lática, pessoal, o ácido pirúvico não perde CO2. Como é que é? É isso mesmo. Na fermentação lática, não vai ocorrer descarboxilação. Não existe descarboxilação na fermentação lática. Não existe? Não. Qual é a consequência disso? Se não existe descarboxilação, qual é a consequência? Você não vai ter formação de aldeído acético. Mas aí gerou um problema. Qual foi o problema? Esse NADH2 lá na respiração, esses hidrogênios vai ser entregue para quem? Os hidrogênios desse NADH2 lá na respiração aeróbica. Os hidrogênios são entregues para quem? Para o oxigênio. Você se lembra disso? E aí forma o quê? Água. Na fermentação alcoólica, os hidrogênios são entregues para quem? Você se lembra? Para o aldeído acético. O aldeído acético é o receptor final de hidrogênio. E quando ele recebe esses hidrogênios, origina quem? O álcool etílico. O álcool. Mas acontece que na fermentação lática eu não tenho nem oxigênio e também não tenho aldeído acético. Então quem é que vai receber esses hidrogênios? O próprio ácido pirúvico. Tá vendo aqui, pessoal? Eu não tenho oxigênio, eu não tenho aldeído acético. Então quem é que vai receber os hidrogênios? O próprio ácido pirúvico. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo o NADH2? Ele não pode entregar os hidrogênios nem para oxigênio e nem para aldeído acético, porque não tem aldeído acético. Então ele entrega para o próprio ácido pirúvico aqui, ó. Olha o NAD aqui, ficou vazio. Entregou os hidrogênios. Quando ele entrega os hidrogênios para o ácido pirúvico, esse ácido pirúvico se transforma em ácido lático. Entendeu? Quando forma o ácido lático, acabou a fermentação lática. Ok? Então vem cá. Vem cá. Comentário. Qual é o primeiro comentário? Na fermentação lática, não, olha só, na fermentação lática não ocorre o quê? Descarboxilação. O que é descarboxilação, pessoal? Descarboxilação é a perda do quê? Do CO2. Não ocorre. O receptor final de elétrons e de hidrogênios, quem que é? É o próprio ácido pirúvico, né? Tendo por consequência a formação de ácido quê? Lático. Isso ocorre em quê? Em bactérias, protozoários.
Tecido muscular, pessoal, ocorre também no tecido muscular. Às vezes, quando começa a faltar oxigênio nos seus músculos, como consequência, os seus músculos fazem fermentação lática. E aí, esse acúmulo de ácido lático nos músculos é que causa dor no músculo. É o que nós chamamos de fadiga muscular. É o que nós chamamos de fadiga, o quê? Muscular. Então, olha só, o tecido muscular, né? O tecido muscular, quando acumula o ácido lático, o tecido muscular, quando acumula o ácido lático, leva o quê, pessoal? Leva o quê? É uma dor, a dor muscular. Essa dor é o quê? É a fadiga. Essa dor é o quê? É a fadiga muscular. Tudo bem? Então, quando você faz muito exercício físico, acima da sua capacidade aeróbica, começa a faltar oxigênio, o músculo faz fermentação lática. Então, começa a ter um acúmulo de ácido lático, né? E você começa a ter uma acidose nos músculos. E isso dói pra caramba. É o que nós chamamos de fadiga muscular. E aí nós chegamos o quê, pessoal? Ao fim, com metabolismo energético. Deixa eu ver se tem perguntinhas. Vamos lá, pessoal. Ocorre só glicólise na fermentação? Isso, na fermentação só ocorre a glicólise, certo? Mas as outras etapas? Não, as outras etapas não tem. Por quê? Porque é um processo anaeróbico, tá certo? Só acontece a glicólise, certo? João Gabriel, Ritz, papapá, o que é, João? O que é isso? Isso aí é para abrir e achar o quê? Lá na fermentação alcoólica, o aldeído só recebe os hidrogênios por ser uma molécula instável? Bom, ele é uma molécula instável, mas ele recebe nitrogênio porque é a única molécula que está presente ali com capacidade de receber esses hidrogênios. Como ela é uma molécula instável, ela se reage com esses hidrogênios e forma o álcool, né? Se fosse uma molécula estável, não tinha como reagir. Uma molécula estável não reage, porque ela é estável, né? Como eliminar esse ácido lático da musculatura, professor? O que vai acontecer, brother? À medida que você vai descansando aquele músculo, aquele ácido lático, ele pode se transformar o ácido lático se transforma em ácido acético. Aí o ácido acético entra no ciclo de Krebs. E aí, então, o que vai acontecer? O ácido lático se transforma em ácido acético e o ácido acético, ele é ativado pela coenzima A e entra no ciclo de Krebs. Então você vai perdendo esse ácido lático, que vai se transformando em ácido acético, que entra no ciclo de Krebs. Aí ele vai desaparecer, aí ele vai ser eliminado naturalmente, tá bom? Volta o slide, rapidão, por favor. Mas de qual parte, Ludmila? O ATP representa quantas calorias em média? Né? Em torno de 800 calorias. 800 calorias, tá? O slide, qual slide que é para voltar? A cãibra é a fadiga? A cãibra pode ser por vários motivos. Você pode ter cãibra por excesso de ácido lático, você pode ter cãibra por falta de potássio, aí a indicação é você comer banana. Você pode ter cãibra por desequilíbrio de cálcio no citoplasma, você pode ter cãibra violenta. Então você tem cãibra por vários motivos. Desequilíbrio de cálcio no organismo, desequilíbrio de potássio, excesso de ácido lático. No caso dos atletas, né, quando eles estão ali competindo, jogador de futebol é muito comum, você vê, quando ele está, né, detonado, extremamente cansado, eles começam a ter cãibra, né? Ali a quantidade de ácido lático nos músculos, uma grande quantidade. A última fermentação lática, tá ok? Vamos voltar aqui, a última fermentação lática. Tá certo? Opa, aqui é o comentário. Tá aqui, a última fermentação lática. Quem que é o receptor final? Quem que é o receptor final de hidrogênio, gente, na fermentação lática? Quem que é o receptor final de hidrogênio na fermentação lática? O próprio ácido pirúvico, né? Aqui é o ácido pirúvico aqui, ó. O NADH2 entrega para o ácido pirúvico e aí o ácido pirúvico se transforma em ácido lático. Tá bom? Turminha,
Com isso aqui, acabamos, fechamos a nossa citologia e agora nós vamos para onde? Nós vamos para a genética, turma, né? Nós vamos para a genética. Primeira perguntinha, muito importante. Eu mandei para vocês, com antecedência, uma apostila chamada Genética 1. Vocês receberam e vocês imprimiram essa apostila? Fala sim ou não? Bem rapidão para mim. Vocês receberam essa apostila? Vocês estão com essa apostila? Porque genética você tem que acompanhar, você tem que estar comigo. Né? Porque genética é complicado, genética é fácil, mas o problema é que tão pouco tempo você tem que estar comigo. Estou perguntando, vocês receberam a apostila de genética? Sim. E vocês estão com ela? Vocês imprimiram? Oba, já vi 2 sim aqui. Então vamos para a aula então, pessoal? Vamos para a aula. Citologia, pessoal, fechamos essa matéria. Vamos agora para genética. Se preparem. Nós vamos cruzar muito. Vamos lá. Ok, genética parte 1, pessoal. Vamos lá? Prontinhos? Vamos para a nossa genética parte 1, né? Nós temos 2 semanas, né, pessoal, para fechar essa primeira parte da genética. Vou conseguir? Claro que não. Mas vamos tentar. Né? Genética parte 1, vamos lá? Vamos começar. Genética. Vamos começar pelo gene, tá, pessoal? Vamos começar pelo gene. Eu vou começar a genética falando um pouquinho sobre gene. O que é um gene? Primeiro que vamos entender o que é o gene. Anota aí bem rápido comigo. Gene é um pedacinho de DNA, pessoal. Lembra daquela molécula de DNA que eu ensinei para vocês? Né? É um pedacinho de DNA capaz de codificar um polipeptídeo. Então, gene é um pedacinho de DNA capaz de codificar um polipeptídeo. Geralmente, esse polipeptídeo é uma proteína. O que é um polipeptídeo? É uma sequência de aminoácidos. E por que geralmente? Porque geralmente uma proteína nem sempre? É porque tem proteína, pessoal, que não é constituída, ela não é formada por um gene. Melhor dizendo, ela não é codificada por um gene, mas por 2 genes, ou até mais. Tem proteína que tem várias cadeias polipeptídicas diferentes, estão entendendo? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que um gene é você pegar um pedaço do DNA e lá tem as informações para formar o quê? Um polipeptídeo, que geralmente é uma proteína. É lá que tem as informações. O gene possui uma sequência de base nitrogenada. Lembra disso, essas bases nitrogenadas? E essa sequência de base nitrogenada é o código para a formação do polipeptídeo. Tá ok? Para a gente entender genética, pessoal, nós temos que entender também, passar algumas coisinhas que eu já ensinei, mas estou fazendo uma revisão. Por exemplo, cromossomos homólogos. Vocês se lembram o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm o quê? A mesma forma, têm o mesmo tamanho, né? Os cromossomos homólogos são aqueles que possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma sequência de genes. Esses genes são chamados de quê, pessoal? São chamados de genes alelos, tá? Então, cromossomos homólogos têm que ter o mesmo formato, o mesmo tamanho e a mesma sequência gênica. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Olha um cromossomo homólogo aí, tá vendo? Isso aí são cromossomos homólogos. Tá vendo? Mesmo tamanho, mesmo formato e a mesma sequência de gene. Olha aqui, pessoal. Tá vendo aí? Eu circulei esse azão, azinho. O que é isso aí? Isso aí são genes, são chamados genes alelos. O que é isso aí? Isso aí é o que nós chamamos de genes alelos. Né? Os genes alelos interagem e determinam um caráter. Caráter? O que é isso aqui? Determina um caráter. Vou apagar isso aqui. Determina um caráter, tá certo? Um gene, um desses genes, pessoal, vem do pai. O outro gene vem o quê? Da mãe. E aí o que acontece? Lá nos cromossomos homólogos, quando você tem o emparelhamento dos homólogos, esses genes se encontram no mesmo locus. E aí eles acabam determinando o quê? Um caráter. Vem cá, vem cá. Olha aqui. O
que é o caráter? O caráter é a característica a se manifestar. A cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, se você é alto, se você é baixo, se você é largo, se você é estreito, né? A natureza, né? Tudo isso está no seu gene. Mas como é que essa informação se materializa, professor? É que cada gene, pessoal, né? O gene em questão, ele determina, sabe o quê? A formação de uma enzima, que é um polipeptídeo. Essa enzima, pessoal, vai catalisar uma reação que vai dar origem a quê? O caráter, tá? Que pode ser a cor da pele, que pode ser um caráter físico ou fisiológico, tá certo? Que mania de colocar caráter? Caráter, que pode ser a cor da pele, pode ser físico ou fisiológico, tudo bem? Tudo isso, pessoal, é via o quê? Vão anotando, pessoal. Tudo que vocês estão vendo aí, vai completando na sua apostila, vai anotando. Então, como é que os genes funcionam? Aquele pedaço de DNA, ele determina a formação de uma enzima. Essa enzima vai catalisar uma reação que vai fazer o caráter se manifestar. Pode ser a cor de sua pele? Pode. Pode ser a cor dos seus olhos, do cabelo? Pode. Pode ser o fato de você dobrar a língua ou não conseguir dobrar a língua? Pode. Pode ser a natureza, docilidade? Pode. Tá bom? Bom, se você. Então, o que são. Então, nota. Os genes alelos, também chamados de alelomorfos, ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Opa! Então, o que é locus, pessoal? O que é o locus? Anota aí. O que é o locus? Locus é a posição. É a posição do gene. Tem gente que gosta de falar que é a casa do gene. Eu não gosto de falar a casa não, porque eu acho que pode dar confusão. O locus é a posição do gene no cromossomo. Estão entendendo? Locus é o quê? É a posição do gene no cromossomo. Para não ter dúvida, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha aí, quantos cromossomos eu tenho nessa gravura aí, pessoal? Quantos cromossomos eu tenho, quantos genes eu tenho e quantos locus eu tenho? Você pode me falar? Primeiro, quantos cromossomos eu tenho? 2 cromossomos. Isso aqui é 1 cromossomo, isso aqui é 2 cromossomos. Quantos genes eu tenho? 4 genes. 1 gene, 2 genes, 3 genes, 4 genes. E quantos locus eu tenho? Somente 2 locus, pessoal. Isso aqui é um locus, isso aqui é um outro locus. Estão entendendo? O que são genes alelos? Que está escrito aí? São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Esse gene Bzão não está na mesma posição do gene Bzinho, então ele ocupa o mesmo locus. Então eu tenho 4 genes aqui, mas eu tenho apenas 2 locus. Ficou claro isso? Agora, o que é o caráter? O caráter é a característica a se manifestar, a ser manifestada. O caráter é a característica que tem que surgir, pessoal. Tá certo? E esse caráter, ele vai surgir pela interação entre os chamados genes alelos. Tudo bem? Vamos dar uma passadinha sobre o trabalho de Mendel, pessoal, que é o pai da genética. Vamos dar trabalho, porque passando por aqui vai facilitar para vocês. Mas primeiro eu quero deixar bem claro o que é gene, o que são cromossomos homólogos. Locus, né? O plural é loci. Tá? Locus é o que mesmo? É a posição do quê? É a posição do gene no cromossomo, não é isso? Locus. É a posição do gene no cromossomo. O plural chama-se loci. Bom, qual foi o material que o Gregor Mendel, usou? Ele usou as ervilhas. Por que ele quis usar ervilhas, pessoal? Por vários motivos. Primeiro, facilidade de cultivo. Como assim? É uma planta, você planta, ela nasce rapidamente, sem exigir muito, muito fácil de plantá-la. Né? E ela gera uma grande quantidade de descendentes, isso é fundamental. Uma outra coisa, pessoal, o fato das flores, né, das ervilhas, serem flores hermafroditas. O que são flores hermafroditas? Flores que têm um aparelho reprodutor masculino e feminino. E com detalhe, essas flores hermafroditas têm autofecundação. Qual é a importância da autofecundação nesse caso? Linhagens puras. Como essas plantas, essas flores, não estão cruzando com flores de outras plantas, só cruzam com ela mesma,
Então, ele sabia que essas plantas eram o quê? Puras, não eram misturadas com outras plantas, linhagens puras. Uma outra coisa, pessoal, que ele usou esse material, é a variedade com características contrastantes, né? Muitas variedades com características fáceis de diferenciar. Um é verde, outro é amarela, uma planta alta, outra planta é baixa, né? Flores dão na extremidade, flores dão nas laterais. São características que você bate o olho e vê. E uma outra coisa, a planta faz autofecundação, mas ele fez o quê? O cruzamento cruzado, ele fez a fecundação cruzada, artificialmente. Ele promoveu isso. E os descendentes, né, que são híbridos, né, porque cruzou duas plantas diferentes, eles são férteis, eles não perderam a capacidade de reprodução. Então, as ervilhas foi o material perfeito para Mendel fazer as suas observações, suas observações. E tem um detalhe. Ele comparou característica por característica, apenas uma característica por vez. Por exemplo, comparou as ervilhas o quê? Lisa com ervilhas rugosa, lisa com rugosa, e foi comparar. Depois ele comparou os cotiledras, ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Cor da casca da semente, uma cinza, outra é branca. Uma inflada, outra comprimida. Vagem verde, vagem amarela. Sabe, ele foi comparando uma característica por vez. Né? Então, nas experiências dele, ele, né, pegou todas essas características e foi comparando, foi estudando uma dessas características por vez. Como é que foi? Vamos pegar aqui, ó, as ervilhas amarelas e verdes. Vamos ver? Ele pegou as ervilhas amarelas, tá vendo aqui, ó, que ele sabia que era o quê? Pura, e cruzou com as ervilhas verdes, né? P de parental, tá? E essas ervilhas amarelas, ele sabia que elas eram o quê? Puras. Por que ele sabia que elas eram puras, gente? Porque elas só fazem o quê? Autofecundação. E as ervilhas verdes, o que ele fez? Vão anotando aí, pelo amor de Deus, gente. Né? Puras. Por quê? Porque as ervilhas fazem o quê? Autofecundação. Mas o que ele resolveu fazer? Ele pegou o pólen de ervilha amarela para fecundar as ervilhas verdes. Pegou o pólen das ervilhas verdes para fecundar a ervilha amarela. Ou seja, ele fez o cruzamento entre essas duas ervilhas diferentes, que na natureza normalmente não ocorre. E aí, o que foi que aconteceu? Aí veio a primeira geração, que eu chamo de quê? F1. F1 significa o quê? Primeira geração. E o que foi que aconteceu? Que tipo de plantas que nasceram? 100% de ervilhas amarelas. Então, quando ele fez esse cruzamento, as plantas que nasceram, se desenvolveram, originaram 100% de ervilhas o quê? Amarela. O que chamou a atenção dele? Que o caráter verde não se manifesta. Sumiu o caráter verde. Só teve ervilhas amarelas. Cadê as verdes? Sumiram. Nenhuma. Todos os descendentes dessa primeira geração foram todas ervilhas amarelas. Aí o que ele fez com esse F1, que é essa primeira geração, pessoal? Plantou. Ora, pegou a geração F1 e plantou. Ora, a geração F1, essas plantinhas nasceram, elas não fazem autofecundação? Sim ou não? Então a primeira geração passa a ser os parentais, não é isso? Ele plantou o quê? F1 com F1. E plantou. Quando ele plantou, pessoal, e foi olhar os descendentes, o que foi que ele viu? O que foi que ele viu? Que 75% das ervilhas que vinham do cruzamento de F1 com F1 eram ervilhas amarelas. E 25% era de ervilhas verdes, ou seja, uma proporção de 3:1. Ou seja, a característica verde volta a se manifestar. Então, na primeira geração, característica verde desapareceu totalmente. Na segunda geração, F2, né, quando ele cruzou F1 com F1, né, os descendentes da primeira geração, a característica verde voltou a aparecer. O que foi que ele concluiu com isso, turma? Anote aí. O que foi que ele concluiu? Anote, por favor. Primeiro, cada caráter é determinado por um par de fatores. Ele chamava de fatores. Nós chamamos hoje de quê esses fatores? Genes alelos, não é isso?
Cada caráter é determinado por um par de fatores. Anota aí, nós chamamos de genes alelos. Cada caráter é determinado por um par de quê? De fatores, que são genes do quê, pessoal? Alelos. Pessoal, às vezes pode cair, em vez de cair genes, pode cair gen. É a mesma coisa, tá? Falar gene, gen, é a mesma coisa, tudo bem? Quantos alelos tinha naquele desenho nosso lá, pessoal, lá no comecinho? 4 alelos, não é isso? 4 genes, não é isso? E esses 4 genes estavam em quantos locos? Vocês se lembram? Em 2 locos, né? Qual é a outra conclusão, pessoal? O fator, né, que ele chamava de fator, nós chamamos de gene, o gene. O fator, o gene, para a cor amarela, é dominante sobre o fator cor verde. Da onde que ele tirou isso? Ora, pessoal, se no primeiro cruzamento teve a geração F1, a característica verde não desapareceu? Aí, na geração F2, a característica verde reapareceu, né? Apareceu, só que em menor quantidade, né? De 3 para 1. Então ele pensou assim, pô, o que foi que ele observou? O óbvio, que a cor amarela domina sobre a cor verde, ela é mais forte, não é isso? E aí o que ele fez? Ele usou a letra maiúscula para representar o fator dominante e letra minúscula para representar o fator recessivo. Tudo bem? Então o fator dominante usou letra maiúscula para representar o fator dominante, que é o gen dominante, não é isso? E letra minúscula para representar o fator, o gen recessivo. Isso foi o que ele fez. Anota bem rápido aí, pessoal. Bem rapidão. Anotaram isso? Bom, e aí? Portanto, vamos dar uma olhadinha. Pessoal, se alguém aí não pegou a apostila, essa apostila foi mandada para vocês em PDF. Onde é que você pega essa apostila? Você recebeu o PDF, mande imprimir. Assistir essa aula sem essa apostila vai complicar a sua vida. Tá? Portanto, vamos entender. O gene Vzão condiciona ervilhas amarelas. Não é isso? Gen, o gene Vzão, condiciona ervilhas o quê? Amarela. E o gene Vzinho, pessoal, condiciona ervilhas verdes. Deixa eu dar uma dica para você, pessoal. Qual é as iniciais que a gente, como regra da genética, a gente costuma usar? A característica recessiva, ou seja, aquele fator que é dominado, né, nós chamamos de recessivo, ele geralmente se usa as iniciais. Ervilha verde não é a característica dominada, é recessiva? Então a gente usa as letras dele. Vzinho condiciona ervilha verde, Vzão condiciona ervilhas o quê? Amarela. Logo, vamos fazer o cruzamento? Logo, o que a gente entende? Ervilhas amarelas puras cruzou com ervilhas o quê, pessoal? Verdes. Ele começou a colocar, fazer esses cálculos, pessoal, matematicamente. Então, se as ervilhas amarelas eram puras, ou seja, não era misturada, não era híbrida, ela tinha que ser Vzão, Vzão. É ou não é verdade? Se as ervilhas verdes eram puras, então ela tinha que ser o quê? Vzinho, Vzinho. Não é verdade? E aí ele chamou, esses, que nós chamamos de genes alelos, né? Esses pares são pares de alelo, ele chamava de fatores. Aí ele percebeu, ele falava assim, que na formação dos gametas, quando essas plantas vão se reproduzir, esses fatores se separam, indo um fator para cada gameta. Portanto, as ervilhas amarelas, né? Os fatores, o Vzão, Vzão, vão se separar indo um Vzão para cada gameta. Então, que tipo de gameta nós vamos ter aqui? Que tipo de gameta essas ervilhas amarelas vão originar? Quais são os tipos de gameta? Ervilhas amarelas, sua origem é gameta Vzão. Só tem Vzão. É ou não é verdade? Lembra? Na formação dos gametas, os pares de fatores se separam. Vzão, Vzão se separa. Indo um fator para cada gameta. Então, qualquer gameta que seja, nas ervilhas amarelas vai ter o quê? Vzão. E quais são os gametas que as ervilhas verdes, pessoal, vão produzir? Elas só têm o quê? Vzinho.
É ou não é verdade? Agora, uma pergunta difícil, né? O que é que gameta sabe fazer na vida, pessoal? Gameta nasceu para quê? Para fecundar. Se você fecundar Vzão com Vzinho, pessoal, o que que você vai ter? Vzão, Vzinho, que é a primeira geração, anota aí. Essa primeira geração é 100% de ervilhas amarelas, né? Olha, cara, quando Mendel descobriu isso, percebeu isso, ele não tinha nem conhecimento de meiose ainda, vocês acreditam? O tanto que o cara é gênio. Né? Não existia o conhecimento sobre meiose, a divisão celular meiose, que é através da meiose que forma os gametas, não é verdade? E ele foi deduzindo isso tudo. E aí ele foi comprovando matematicamente que o raciocínio dele estava batendo. Ó. 100% das ervilhas são amarelas. Isso foi na primeira o quê? Geração. Vão anotando. E aí o que, que ele fez com esses 100% das ervilhas amarelas? Fala para mim, o que foi que ele fez? Que esses 100% das ervilhas amarelas? Bom, ele cruzou essas ervilhas amarelas, né? Pegou a geração F1 e cruzou com a geração F1. Cruzou com a geração F1. Cruzando F1 com F1, pessoal, né? Lembra agora que F1 tem Vzão, Vzinho, é ou não é? Então, ele, né, F1 tem Vzão, Vzinho. E quais são os gametas, pessoal, produzidos por F1? Quais são os gametas? Vzão, qual é o outro gameta? Vzinho. Então, olha só, todos os indivíduos F1 são amarelos, eles são Vzão, Vzinho, né? Heterozigoto. Quais são os gametas que esses caras vão formar? Gameta Vzão, gameta o quê? Vzinho. Qual é a única coisa que gameta sabe fazer, pessoal, na vida? Vão anotando aí, pessoal, rapidão. Qual é a única coisa que gameta sabe fazer na vida? A única coisa que gameta sabe fazer na vida é fecundar. Então esses gametas vão se fecundar de todas as maneiras possíveis para ter a geração F2. E aí o que, que vai acontecer? Como é que ocorre a fecundação? Eu quero que vocês aprendam a fecundação dessa forma aqui, ó, gente. Pelo quadro de Punnett. Como é que é o quadro de Punnett? Você pega os gametas de um indivíduo, nós não temos cruzamento lá dos indivíduos, pega os gametas de um indivíduo lá. Pegou ou não pegou? Pegou o Vzão, Vzinho. Não são esses tipos de gameta que eles têm? O que você vai fazer com esses gametas? Cercar eles. Cerca eles, olha aí, ó. Esses gametinhos são perigosos. No quartinho aí, do lado desses gametas, é o quartinho de papai e mamãe quebrarem as louças, tá vendo? Aquele quartinho ali, papai e mamãe vão se encontrar. Debaixo do quartinho de papai e de mamãe, esse aqui é o quartinho, ó. Debaixo desse quartinho você coloca os gametas do outro indivíduo. O outro indivíduo não é F1 também? Então vai ter os mesmos tipos de quê, pessoal? De gameta. Gameta pode ficar solto? Não, gameta tem que quê? Tem que cercar ele. Então cerca eles também. Pronto. Então você tem os gametas dos dois indivíduos. E agora, cada quadrante desse, pessoal, cada quadrante desse, né, é o local onde os gametas vão se encontrar. Por exemplo, esse gameta aqui, Vzão, Vzão, vão se encontrar onde, pessoal? Nesse primeiro quadrante aí, olha, eles vão fecundar. E olha aí, ó, vou ter Vzão, Vzão. Tá vendo? Vzão, Vzão. E agora, esse gameta aqui vai fecundar esse outro gameta aqui. O que eu vou ter no final? Vzão, Vzinho. Tá vendo aqui? E agora, esse gameta aqui, Vzinho, vai se encontrar com esse Vzão. E aí o que eu vou ter? Vzão, Vzinho. E agora? Esse gameta aqui, Vzinho, vai se encontrar com esse outro gameta aqui, Vzinho. E aí eu vou ter o quê? Vzinho, Vzinho. Então, acabei de ter o quê, pessoal? A geração o quê? F2 aí, ó. Então, na geração F2, o que eu tenho nessa geração F2? Vamos ver? Desses 4 indivíduos aqui, olha só. 1/4 desse indivíduo aqui, 1/4 desse indivíduo aqui, ele é o quê? Vzão, Vzão, não é isso? Olha aqui, ó, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, são o quê? 2/4 dos indivíduos vão ser Vzão, Vzinho. E 1/4 desse indivíduo aqui vai ser Vzinho, Vzinho. Tudo bem? Vzão, Vzão, pessoal, qual é a cor que nós temos aqui? Amarela.
Vzão, Vzinho, amarela. Vzão, Vzinho, amarela. Então, 3/4 serão amarelo. E 1/4 vai ser o quê? Ervilhas verdes. Tudo bem? Olha só. Vamos ver? Geração F2. Olha aí, pessoal. 1/4 homozigoto. Tá vendo? Vzão, Vzão. Homozigoto é puro, tá, gente? Puro dominante. 1/4 puro o quê? 1/4 Vzão, Vzão, homozigoto. Então aprenda, homozigoto significa puro, tá certo, pessoal? Dominante, com gene dominante. 2/4 são heterozigoto. O que significa heterozigoto? Híbrido, pessoal. Híbrido significa o quê? Misturado. Então aqui é o quê? Amarela. Ervilha amarela. Aqui é o quê? O heterozigoto. Ervilha amarela. E o quê? 1/4 homozigoto. O que significa homozigoto? Homozigoto significa puro, que não tem gene misturado. Recessivo. Aqui são ervilhas o quê? Verdes. Não é isso? São ervilhas verdes. Né? Essa é a geração F2. Então aqui o quê? 2 amarelas, aqui tem 1 amarela e aqui tem 1 verde. Então a proporção de 3 amarela. A proporção é de quê? 3 amarela. 3 amarela para cada ervilha, o quê? Para cada ervilha verde. Essa é a geração F2. E essa experiência que Mendel fez, ele fez com cada uma daquelas características, uma de cada vez, pessoal. Ele repetiu essas características. Uma observação aqui, então. O caráter amarelo, ele é dominante, não é isso? Se manifesta tanto em homozigose. O que é homozigose, pessoal? Vzão, Vzão. Ou heterozigose, ou seja, Vzão, Vzinho, híbrido. Não é isso? Tanto puro híbrido. O caráter verde, que é recessivo, só se manifesta em homozigose, ou seja, só se manifesta em homozigose recessiva, Vzinho, Vzinho. Tá claro isso? E essa experiência que ele fez aqui no caso da cor das ervilhas, ele fez com as vagens, ele fez com as flores, ele repetiu essa experiência com cada caráter daquele individual, um caráter por vez, tá certo, pessoal? Na primeira lei de Mendel, é uma característica por vez que a gente estuda. Olha só, a primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas ou monohibridismo. Vamos lá, pureza dos gametas ou monohibridismo. Vamos explicar? Cada caráter é determinado por um par de genes que na formação dos gametas se separam indo um gene para cada gameta. Dá uma olhada aqui. Por que é chamado lei da pureza? Por que ele é chamado lei do quê? Da pureza dos gametas. Muito simples. Se você tem aqui, por exemplo, Vzão, Vzinho, isso aqui não é puro, é híbrido, concorda? Mas na hora que vai formar o gameta, não vai um fator para cada gameta? Não vai um Vzão e um Vzinho por outro gameta? Portanto, não estão misturados. Por isso que é chamado de lei da pureza. Entender? Por isso que é chamado de lei da pureza. E por que também é chamado de monohibridismo? Porque na primeira lei de Mendel você estuda um caráter por vez. Na primeira lei de Mendel você tem um caráter. Você tem um caráter só que você estuda por vez. Tudo bem? Tá ok? Termos importantes em genética. Pessoal, os termos importantes na genética vai ficar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, tá bom? Para o nosso próximo encontro. Vocês estão percebendo que, né? Vocês estão percebendo que eu estou bem devagarzinho com essa genética, principalmente no comecinho, porque essa primeira lei de Mendel, ela é a base para toda a genética. Então eu fui bem devagarzinho. Você que não tem essa apostila, você tem que ter essa apostila na próxima aula de qualquer jeito. Como é que você consegue? Você recebeu um PDF. Pega ela e imprima para ter aula. No começo agora está super simples, não é isso? É a base da base.
Mas eu estou introduzindo os conceitos devagarzinho. Gene dominante, gene recessivo, né, homozigoto, heterozigoto, né, puro, híbrido. Eu vou ensinando os conceitos dentro dessas histórias que eu vou contando. Deixa eu ver só um negocinho aqui para finalizar. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Pode voltar a passar o slide rapidinho para os prints? Voltar a passar. Uma planta vezão-vezinho autofecundar, pode nascer uma plantinha com gene vezinho-vezinho? Bom, isso eu já mostrei que pode. Né? Dominante e recessivo, pessoal, esse termo não era bem usado por eles não, tá? Esses termos são termos mais atuais de genética que eu já estou colocando aqui para poder falar, porque eu já estou ensinando a genética dentro da historinha, dentro da evolução, tá bom? Ele não usava gene, o termo gene, ele usava fatores. Tá? Ele não sabia que existia cromossomos homólogos, né? Mas ele deduziu tudo certinho, os fatores se separam, indo para cada gameto. Ele foi genial. E o material que ele usou, a planta que ele usou, foi fundamental. Tanto que foi uma sorte danada ele escolher essa planta também. Mais na frente eu vou explicar isso para vocês. Mas eu vou fechar por hoje. Semana que vem, todo mundo com essa apostila em mãos. Tudo bem, pessoal? Todo mundo. E nós vamos continuar com a nossa genética, tá bom? Um beijão, fique com Deus.